Os brasileiros pagam impostos demais. O resultado de quase 5 meses de trabalho a cada ano vai para os cofres do governo. Todo esse dinheiro poderia ajudar o país a crescer mais rapidamente, com investimento pesado em infraestrutura. Mas apenas 2% do PIB, a metade do ideal, são investidos em energia, estradas, aeroportos, portos e ferrovias. O pior é que boa parte da arrecadação, do dinheiro que sai do seu bolso, é desperdiçada em obras mal planejadas ou superfaturadas. O repórter cinematográfico Paulo Zero e eu percorremos o Brasil e encontramos exemplos chocantes desse desperdício que atrasa e envergonha o país. É o que você vai ver agora no Globo News Especial. Nunca ficou pronta e parece em ruínas. Há tanto tempo abandonada que do fosso sobe uma árvore adulta. E muita coisa aconteceu no Brasil desde que o projeto começou. O início foi ainda no regime militar. Veio o movimento de Netajá, a morte de Tancredo Neves. O vice José Sarney virou presidente e começou as obras. Vieram as primeiras eleições diretas e Fernando Collor parou as obras por falta de verbas. Assumiu Itamar Franco. Depois, Fernando Henrique Cardoso privatizou o setor elétrico e com ele a usina. O primeiro operário presidente, Lula. A primeira mulher presidente, Dilma. E as obras da usina de Jacuí 1, a 60 quilômetros de Porto Alegre, nunca foram terminadas. Nesses depósitos estão os equipamentos importados da Alemanha em 87, pelo equivalente hoje a 500 milhões de reais. Uma usina completa, com capacidade para abastecer toda a região metropolitana de Porto Alegre, empacotada dentro de galpões há 25 anos. Instalada, poderia gerar 360 megawatts-hora de energia. Geradores de vapor, turbinas, painéis de controle que nunca registraram 1 kilowatt sequer. A manutenção é feita pela antiga dona, a empresa Tractebel, que comprou a usina em obras na privatização da estatal Eletrosul. A Tractebel afirma que depois vendeu a usina, mas não recebeu o pagamento. O caso está na justiça. Segundo a Tractebel, os equipamentos são a garantia da dívida. Mas mesmo em bom estado, a possibilidade de que um dia gerem energia é cada vez menor. R$500 bilhão que podem virar ferro velho se a termoelétrica não for concluída. Na época parecia o plano perfeito para aproveitar a riqueza abundante por aqui. Toda essa região está sob um lençol de carvão mineral que está a menos de 15 metros de profundidade. Mas o que levou o Jacuí 1 às ruínas não foi o fato de que o carvão se tornou o inimigo número 1 do aquecimento global. Foi uma sequência de compras e vendas mal sucedidas. Investidores que compraram, mas não pagaram a usina, acabaram presos por falsificar documentos para pegar empréstimo no exterior. Depois a usina foi parar na mão de uma empresa de previdência privada americana, que faliu. É economicamente viável terminar essa usina nessa altura do campeonato? Dificilmente se iniciaria um projeto como esse hoje, mas no estágio em que se encontra é um desperdício imenso não se terminar essa obra. Nós temos 70% das obras civis prontas, a usina está praticamente toda ela aqui estocada. O administrador da massa falida diz que com um investimento de mais R$500 bilhão, a usina poderia gerar energia. Prefeito, ainda há esperança que saia essa usina? Muito pequena, senhor. Esperança muito pequena, porque são praticamente 22 anos de espera. Agora, prefeito, é muito dinheiro público, né, enterrado aqui. A gente não sabe quanto que está essa conta, o país carecendo de fonte de energia e essa usina aqui parada. É dinheiro do contribuinte, do cidadão brasileiro que foi investido nesse projeto de Jacuí 1, que não saiu de onde está. A 2.600 quilômetros no sertão da Bahia, outro exemplo de desperdício. Aqui o recurso abundante é o vento. Basta ver as árvores que crescem curvadas. E nas serras da região de Caetité, torres com turbinas eólicas que poderiam gerar energia limpa e barata brotam às centenas sobre a Caatinga. O Nordeste já tem instalados e prontos para funcionar parques com capacidade para abastecer uma cidade do tamanho de Brasília. Mas as hélices estão paradas, e não por falta de vento. Isso simplesmente
porque as linhas de transmissão que deveriam levar a energia daqui até o sistema não foram construídas. Várias empresas privadas investiram aqui 1 bilhão e 200 milhões de reais nos parques eólicos. E enquanto isso não é escoado, os parques eles têm que ficar parados, né? Inclusive uma manutenção especial e custosa para poder manter a máquina que foi feita para girar, ela ficar parada. Por contrato, como terminaram a construção no prazo, as empresas estão recebendo do governo pela energia que poderiam gerar. 33 milhões e 600 mil reais por mês. Dinheiro que sai da sua conta de luz. Esses cabos enrolados aí indicam literalmente um fim de linha. Toda a energia produzida pelos parques aqui da região já poderia chegar até aqui. Aí bastaria esses cabos cruzarem a estrada para chegar a uma subestação, que deveria ter sido construída aqui nesse terreno, onde o mato ainda está crescendo. Deste ponto até a linha principal, para se conectar ao Sistema Nacional, são 120 quilômetros. Só que as obras ainda nem começaram. A responsável pela linha é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf. O diretor de engenharia da empresa diz que a culpa é da demora nos licenciamentos ambiental e do patrimônio histórico. Mas a ANEEL entendeu que a Chesf geriu mal os prazos e multou a empresa em 12 milhões de reais. A Chesf é também uma empresa pública. A Chesf é uma empresa de economia mista. Com maioria controladora do poder público, do contribuinte brasileiro. Perfeito. Quer dizer que se a Chesf ou a ANEEL pagarem pelo prejuízo, de qualquer maneira esse prejuízo sai do bolso do consumidor. De todo jeito, se fosse privada também. Quem paga a conta é sempre o consumidor, de qualquer jeito. No momento que a energia não estiver lá, se não estiver saindo da usina, o consumidor vai estar pagando. Especialistas apontam as linhas de transmissão como ponto crítico do sistema elétrico brasileiro hoje. Quando hoje nós observamos alguns apagões, aqui e ali, isso quer dizer subinvestimento nas redes, subinvestimento na rede de transmissão. Você tem hoje, não adianta se você ter geração e ter distribuição se você não tem aquele meio, que é a transmissão de energia. A poucos quilômetros de Caetité, no sertão da Bahia, mais uma noite chega escura para Dona Luísa. Eu sento aqui na calçada de noite, aí no escuro, sozinha, só mais Deus. Já acostumou, né? Uhum. Tudo assim meio no escurinho? Tudo no escurinho. Uhum. Tem vezes que tem a lamparina, tem vezes que não tem. Às vezes não tem nem a lamparina? Nem a lamparina, não pode comprar nem o óleo para colocar nela. E nunca uma novela? Fazer o quê? Não tem novela? Aqui não tem energia, né? A agricultora não tem o dinheiro para puxar os fios, logo ali, a 500 metros de casa. O que a senhora vai querer botar em casa quando tiver energia? É só ter uma geladeira, ou guardar as comidinhas, né? Às vezes sobe um pouquinho, a gente tem que botar na geladeira, né? Porque a gente não tem a geladeira, sobrou, tem que jogar fora. À luz da lamparina, ela sonha. Sonha mesmo, sonha sempre. Um dia vai chegar. Com fé em Deus. Outra energia indispensável é o combustível. A frota de veículos mais do que dobrou em 10 anos no país. O Brasil precisa de mais refinaria, né? O consumo no Brasil de gasolina e diesel está fantástico, né? Um imenso complexo petroquímico na região metropolitana do Recife, a refinaria do Nordeste, também chamada de Abreu e Lima, deveria resolver parte do problema. Só podemos mostrar imagens de helicóptero porque a Petrobras não permitiu o acesso ao canteiro de obras, alegando falta de segurança. Pelo projeto inicial, ela já deveria estar funcionando. Só que as obras estão atrasadas 2 anos. E com os atrasos, os custos se multiplicaram. Em 2005, quando foi aprovado o orçamento para a construção, era de 4,7 bilhões de reais. Em agosto do ano passado, esse orçamento foi revisto pela Petrobras para 41,2 bilhões. Um aumento de mais de 8 vezes e meia. As razões são muitas, né? Erro de planejamento, erro de projeto, entrega de equipamento atrasado, né? Então, tudo isso está colaborando para o preço duplicar, triplicar. Mas a Petrobras diz que houve muitas mudanças no projeto e não dá para usar o preço inicial como referência.
Segundo a Petrobras, a refinaria terá capacidade para produzir também outros combustíveis com nova tecnologia ambiental. Então, é um projeto diferente, sendo implantado num cenário diferente, num contexto diferente. Mas o relatório Fiscobras, editado pelo Tribunal de Contas da União, aponta irregularidades. A terraplenagem teria sido superfaturada em 90 milhões de reais. Outros 5 contratos têm sobrepreço, ou seja, serão pagos preços muito acima do mercado. Segundo o TCU, nesses 5 contratos, o prejuízo para os brasileiros, todos sócios da Petrobras, chega a 1,380 bilhões de reais. A Petrobras não acatou a recomendação de paralisar as obras e refazer os contratos. Paulatinamente, nós temos esclarecido todas essas irregularidades apontadas, ou supostas irregularidades apontadas pelo TCU, e até hoje conseguimos esclarecer a maior parte delas. Tem uma pequena parte que a gente ainda precisa esclarecer, essa discussão continua. Para especialistas no setor do petróleo, as causas do aumento de custos são muitas. O Lima começou errado desde o momento que foi escolher o sócio, que foi a PDVSA da Venezuela. Até hoje, a PDVSA não botou um tostão na obra. No Rio de Janeiro, a Petrobras constrói outro complexo petroquímico, o Comperj, também atrasado e também com indício de sobrepreço apontado pelo TCU. O contrato de implantação de uma tubovia está 163 milhões de reais acima do preço de mercado. Um exemplo da falta de planejamento ocupa um grande espaço no Porto do Rio. São 13 equipamentos, todos muito grandes e muito pesados. Compare com o tamanho dos carros ao lado. Estão no pátio há 1 ano e meio porque não tem como ser transportados até a obra. Precisam atravessar toda a Baía de Guanabara e chegar à Praia da Beira, em São Gonçalo. Mas aqui não há nem sinal de obras para construir o pier, onde os equipamentos serão desembarcados, para ser levados por uma estrada especial, que ainda não existe, até a obra do Comperj. Não é fácil construir na Amazônia. Abrir caminho na selva com pouco tempo sem chuva para trabalhar o chão. Mas demorar 40 anos e ainda ter a estrada assim? Estamos no norte do Brasil, na BR-163, uma espinha dorsal passando pelo centro do país, do Pará até o Rio Grande do Sul. De Santarém até a divisa com o Mato Grosso são 980 quilômetros, 460 ainda em estrada de chão. É muito chão, né? Que velocidade o senhor pega aí no chão? A velocidade é 5 por hora, 10 por hora. Leva tempo até o caminhão sumir de vista. Tem muito transtorno na viagem, assim. Falar que é uma viagem maravilhosa não é, uma viagem bem dificultosa. Difícil se você carrega 20 toneladas de soja. Na época que não chove, né? Na seca é muita poeira. E na chuva é muita água, muito barro, né? São 12 trechos de obra. Este está sendo tocado pelo Exército. Como o resto do percurso, intercala asfalto e terra. Falta pavimentar 40 quilômetros, mas vai demorar. Esse ano, aproximadamente 20 quilômetros de asfalto e no próximo ano 20 quilômetros, entregando essa estrada para essa população por volta do mês de dezembro de 2014. Na maior parte do ano, a chuva dá umas poucas tréguas e quando volta é de enxurrada. Num trecho de 112 quilômetros entre Itaituba e Rurópolis, no Pará, a 163 se funde com a Transamazônica. Essa estrada, que foi aberta no começo dos anos 70 do século passado pelos militares e que só agora, 40 anos depois, tem sinais de que o asfalto finalmente vai chegar. O atraso vem de longe. Só em 2009 as obras foram reiniciadas, mas a empreiteira responsável por esse trecho faliu. Deixou as pontes novinhas e o povo usando as de madeira. O DENIT refez a licitação e o asfaltamento começa este ano. Em outros 3 trechos da BR-163, o Tribunal de Contas da União encontrou indícios de sobrepreço, superfaturamento e pagamento por serviços não executados. O TCU aceitou a defesa de uma das empreiteiras. Para as outras 2, aponta potencial dano aos cofres públicos de 31 milhões de reais.
O DENIT exigiu das empresas garantias nesse valor para não parar as obras até uma decisão final. Elas não pararam, mas atrasaram. Assim viaja a riqueza das lavouras mais eficientes do planeta. Essa estrada é tão importante porque reduz distâncias continentais. Em vez de embarcados pelos portos do sul, os grãos pela 163 chegam até o porto de Santarém, de onde saem navios para a China ou Europa. Ainda mais barato aproveitar o rio Tapajós já desde Miritituba, 350 quilômetros antes de Santarém. De barcaça, a soja viajaria até Belém para ser embarcada nos transoceânicos. A Confederação Nacional da Indústria calculou que com a estrada pronta, o agronegócio brasileiro economizaria 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano só em frete. Ou seja, a obra se paga em pouco mais de um ano. Do norte para o sul do Brasil, na BR-101, a principal rodovia do país que acompanha milhares de quilômetros do litoral. Em Santa Catarina não é só o acesso de turistas para as belas praias. Escoa a produção gaúcha e liga o Brasil ao Mercosul. A estrada é antiga e sobrecarregada, mais do dobro da capacidade. A duplicação começou em 2006, mas empreiteiras não deram conta da obra que foi relicitada. Passados 4 anos do prazo da entrega, ainda faltam as obras mais caras. A Federação das Indústrias de Santa Catarina calculou o prejuízo. Neste período de 2009 a 2012, deixaram de ser gerados na região cerca de 33 bilhões de reais. Há prejuízo impossível de contar. Mensurar uma vida, 2 vidas, no meu caso, 3 vidas, é muito difícil. Em frente ao posto de saúde que leva o nome da filha mais velha, encontramos Emilson de Carvalho. Diele, médica, morreu na BR-101, no mesmo acidente que matou a irmã, Gislaine, dentista, e a sogra de Emilson. Só a mulher dele sobreviveu. Minha esposa continua ainda doente, ela não tem condição de voltar ao trabalho. O acidente foi em outubro de 2010, quando a duplicação já deveria estar concluída. Só quem está na situação, como nós familiares, como nossos amigos, como a comunidade onde elas trabalharam, sabe dessa perda, que é irreparável. Não tem dinheiro que pague. Para terminar a duplicação, faltam 2 túneis. A obra mais cara é a Ponte da Laguna. O projeto foi polêmico. Venceu o mais caro, 642 milhões de reais. Uma ponte estaiada com jeito de cartão postal que protege o ecossistema da lagoa e permite a passagem de barcos. Mas o TCU apontou sobrepreço de 53 milhões de reais em custos de mão de obra e de compra de areia. O DENIT renegociou o preço da ponte com redução de 40 milhões de reais. O general Frache assumiu em 2011, depois que o antecessor foi demitido no processo conhecido como a faxina da presidente Dilma. O senhor encontrou muito problema de gestão? O problema era de gestão, não é problema técnico. Nós temos técnicos excelentes, faltava gestão. Um deles era a falta de programas de computador para engenharia. É uma grande aventura, é uma grande aventura. Porque não sei onde vai acabar. Porque não se sabe onde vai terminar. As estradas são o principal meio de transporte no Brasil, com quase 60% das cargas e 96% dos passageiros. Mas no ranking de qualidade de estradas em 144 países, estamos na posição 123. E o problema não é falta de dinheiro. Nós vemos que a distorção entre aquilo que está previsto e aquilo que efetivamente é realizado é enorme. Muitas vezes nós temos dificuldade para gastar a execução orçamentária por falta de projetos que não foram feitos lá atrás. No ano passado, o Ministério não conseguiu transformar em obras mais de 6 bilhões e meio de reais. Foram executados 62% do orçamento, a mesma média dos últimos 10 anos. O investimento em transportes no Brasil saltou de 1,5 bilhão em 2002 para 20 bilhões no ano passado. Mas ainda é muito pouco para dar conta do atraso. O governo quer investir 100 bilhões por ano em 6 anos.
Para isso é preciso buscar recursos também na iniciativa privada. O IPEA alerta para contratos mal formulados. Os erros cometidos agora se perpetuarão por 25, 30 anos, que são os prazos desses contratos. Veja o que acontece também na BR-101, parte já duplicada e administrada por uma empresa privada. Onde cruza a área urbana da Grande Florianópolis está o trecho mais perigoso em rodovias federais do Brasil. Nesses 47 quilômetros, em 16 meses, 248 pessoas morreram em acidentes. Uma a cada 2 dias. Para diminuir esses números vergonhosos, o governo fez um projeto. Uma via de contorno da Grande Florianópolis, tirando esse tráfego pesado de dentro da área urbana. Essa obra foi incluída como contrapartida na concessão da empresa que explora os pontos de pedágio. Hoje o contorno tiraria daqui o tráfego de 18 mil caminhões por dia. O projeto estava pronto, 47 quilômetros para ser construídos até 2012. E o custo dessa obra entrou no cálculo do pedágio cobrado desde 2008. A Autopistas Litoral tentou encurtar o contorno em 20 quilômetros, uma obra mais barata. A NTT, a agência encarregada de garantir o cumprimento do contrato, aprovou a mudança e deu mais 3 anos de prazo para a entrega da obra. O TCU não aceitou. O tribunal apura as responsabilidades da concessionária e também da ANTT. Houve uma demora de reação da ANTT. Olha, a ANTT me disse que multou a empresa, mas as multas não foram suficientes. Não resolveram o problema. As multas somam 20 milhões de reais. Que tipo de punição pode haver? A rescisão do contrato. Finalmente, este ano, a empresa foi forçada a voltar ao trajeto original. E só agora começa o processo de licenciamento no IBAMA. As cidades cresceram e um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida foi feito bem no meio do caminho. Um novo desvio encarece a obra. E essa diferença de custo é repassada à tarifa do pedágio? Essa diferença de custo é analisada pela agência e avaliada. E repassada à tarifa? Se assim for decidido, sim. Mas a concessionária já acumula lucro indevido, segundo o TCU, pelo pedágio pago sem que a obra fosse feita. Até agora, quem está pagando o prejuízo são os usuários da rodovia, porque eles estão pagando um valor do pedágio maior do que deveriam. Pagando caro e sem saber até quando a rodovia da morte vai cortar suas cidades.